e insumos estratégicos. As perguntas foram encaminhadas por um grupo de jornalistas previamente cadastrados. Nós temos essas perguntas já encaminhadas ao longo da tarde e nós também vamos abrir o grupo, esse grupo de jornalistas cadastrados também ao longo da coletiva para eles encaminharem perguntas online. O tempo da coletiva será de aproximadamente 1 hora, né? E passa a palavra então para o nosso secretário executivo. Boa noite a todos. Em nome do Governo Federal, do Ministério da Saúde, de todos os profissionais de saúde, nós apresentamos o nosso pesar pelos óbitos ocorridos em decorrência da Covid-19 e os nossos sentimentos aos familiares que perderam seus entes queridos. O Ministério da Saúde, ele adotou uma nova orientação para o atendimento dos casos de Covid, mudando sua estratégia do fique em casa para, em caso de sintomas, procure um médico, procure um profissional de saúde. Então, assim que sentirem os sintomas, os pacientes devem buscar esse atendimento, mesmo que sejam sintomas leves. Porque nós aprendemos ao longo da pandemia que, ao aguardar em casa, os pacientes chegam aos hospitais em quadros clínicos mais agravados e que, em alguns casos, dificulta a reversão do seu estado clínico. Ele evolui para a UTI muito rapidamente. O tratamento precoce, no entanto, tem uma resposta mais assertiva, evitando a piora do paciente e diminuindo a necessidade do uso de respiradores ou ventiladores pulmonares. A nova diretriz, assim, busca adequar o atendimento às melhores evidências e evitar mortes relacionadas à doença. E, mesmo que não evolua para o óbito, evitar o agravamento, que também traz um comprometimento da estrutura de saúde e um empenho maior de profissionais de saúde. Assim como a orientação muda para o paciente, a indicação para a equipe de saúde também vem sendo alterada. O tratamento e o monitoramento devem ser feitos a partir do acesso ao paciente ao sistema de saúde. Foram feitas propostas de manejo clínico, orientações nesse sentido, com a homologação de leitos de cuidados intermediários, com ventilação não invasiva, iniciando de uma maneira precoce também a oxigenoterapia, que favorece o não agravamento do quadro clínico do paciente, devido às evidências que foram coletadas no Brasil e no mundo. Nós lembramos que o médico é soberano no diagnóstico e tem a competência para propor o tratamento mais adequado, após a sua análise e o diálogo com o paciente. Para auxiliar na sua decisão, o Ministério da Saúde colocou à disposição desses profissionais um informe que reúne tratamentos em estudo no mundo que mostraram resultados positivos na recuperação de pacientes. Nós queremos dar a segurança na prescrição médica e garantir as melhores práticas para os pacientes. Assim, o Ministério da Saúde espera cada vez mais contribuir para salvar o maior número de pessoas possíveis no enfrentamento à Covid-19. Nós atingimos, na data de ontem, mais de 1 milhão de pessoas curadas da Covid-19 no Brasil. Com isso, o Brasil é o país recordista mundial em número de recuperados. O Ministério da Saúde, em apoio irrestrito a estados e municípios, tem efetuado o repasse de recursos extraordinários e realizado compras centralizadas em complemento às compras feitas pelos gestores locais do SUS, aquilo que é estabelecido pela Lei 8080, pela gestão tripartite, onde há responsabilidades para a União, para estados e para municípios. Os municípios e os estados possuem as unidades de atenção primária e de atenção de média e alta complexidade, os hospitais, as UPA, as UBS, que é onde os pacientes são atendidos. Eles têm a responsabilidade de fazer a gestão e a operacionalização do SUS, seguindo as orientações e o repasse de recursos proporcionado pelo Ministério da Saúde. Eles adquirem os equipamentos, os medicamentos, os insumos, mobiliam as estruturas das unidades de saúde, contratam profissionais, realizam capacitações e nós estamos complementando, reforçando essas atribuições com aquisições centralizadas e até a contratação de profissionais realizadas pelo Ministério da Saúde. Com esse foco, foi publicada a portaria número
1597, de 19 de junho, que estabelece critérios objetivos para aquisição e distribuição de equipamentos, insumos, medicamentos. Então, dentre outros aspectos, são consideradas a infraestrutura e a capacidade logística para recebimento de ventiladores. Uma equipe de profissionais habilitados, e são as equipes que vão operar leitos de unidades de terapia intensiva. Esses leitos, eles têm que ter a capacidade de serem mobiliados com uma régua de gases, com vácuo, para poder receber o ventilador pulmonar. Há necessidade de ventiladores, de bombas de infusão e outros equipamentos necessários para o funcionamento de um leito de UTI. Essas necessidades de estados e municípios, elas são expressas pelos gestores locais, pelos secretários municipais e estaduais de saúde. E são priorizadas em conjunto com CONAS e CONASEMES. Quando fazemos a distribuição de insumos, de equipamentos, de medicamentos, nós o fazemos em coordenação com CONAS e CONASEMES, atendendo a prioridade e a urgência de atenção a esses entes federativos, de forma que tenhamos a maior efetividade e possamos salvar o maior número de vidas, dar maior apoio à saúde, à atenção de saúde da população brasileira. Também trabalhamos com relatórios que são preenchidos diariamente pelas unidades de saúde quanto à taxa de ocupação de leitos clínicos de UTI. Baseado nisso, é um dado que também está bastante falho por parte dos municípios e dos estados, para que nós tenhamos a leitura exata da real necessidade para poder apoiar com maior efetividade, seja em medicamentos para intubação, seja em outros medicamentos, seja em equipes de apoio para essas unidades de saúde, seja em ventiladores pulmonares e outros materiais. Já foram entregues até esta data 6.549 ventiladores pulmonares. Então, nós temos aqui a divisão por unidades da federação e destacamos que, desse total, 139 ventiladores, tanto de ventiladores portáteis para uso em ambulâncias, como ventiladores para uso em unidades de terapia intensiva, foram entregues entre 29 de junho e 6 de julho. Então, nós temos a distribuição por estados. Todas as unidades da federação foram contempladas com ventiladores e vai sendo feito o acompanhamento de acordo com a evolução da curva epidemiológica, com a capacidade de poder empregar esse insumo nos hospitais, nas unidades de terapia intensiva, a existência de equipes de profissionais habilitados para poder operar esse leito. Já foram habilitados 9.201 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. Lembrando que esses leitos habilitados correspondem a um repasse por 90 dias pagos antecipadamente ao valor de R$ 1.600 por leito, né, vezes 90, pagos antecipadamente. É justamente para que seja possível financiar por estados e municípios a manutenção da equipe de profissionais que vão operar, o fornecimento de oxigênio, toda a infraestrutura necessária para o funcionamento de uma UTI. Isso também é verificado de acordo com a taxa de ocupação e pactuado com CONAS e CONASEMES. Seguindo esses critérios objetivos, os estados e municípios são consultados, se verifica qual é o hospital que vai vir a ter o leito habilitado e, dessa forma, é feito o repasse de recursos a estados e municípios. Já foram entregues 163,3 milhões de equipamentos de proteção individual, incluindo máscaras, luvas, aventais, toucas, etc. Então, nós temos aí álcool, máscaras N95, máscara cirúrgica, touca e sapatilha, protetor facial e óculos de proteção. Então, esse é o total do material distribuído. Por favor, próximo. E aqui as unidades da federação que foram contempladas com esses materiais. Isso tudo também pactuado com CONAS e CONASEMES, de acordo com as necessidades levantadas, com as solicitações de gestores, e é importante que essa pactuação também ocorra nos estados, de modo que esse material seja distribuído para os municípios, para a atenção primária, para que os profissionais de saúde tenham o material. Nós temos atendido todas as solicitações que temos recebido dos estados. Os estados trabalham baseado nos seus planos de contingência,
onde são consideradas todas as unidades de saúde que estão fazendo o enfrentamento à Covid. E dessa forma, eles fazem a distribuição, o material entregue na Secretaria Estadual de Saúde, e eles fazem a distribuição para os municípios, para as unidades de saúde sob responsabilidade do Estado, de forma a atender toda a necessidade dos profissionais para que eles trabalhem com segurança. Nós destacamos que nós fizemos uma portaria sistematizando a distribuição de recursos para o setor filantrópico, para santas casas e outros hospitais filantrópicos, beneficentes, com vistas a reforçar o atendimento à Covid. Então, esse documento foi feito o repasse, esse repasse ele é feito fundo a fundo, então ele é feito para estados e municípios que têm a incumbência de descentralizar o recurso para as santas casas, para os outros hospitais filantrópicos. Eles podem ser usados para aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos, produtos hospitalares, pequenas reformas, adaptações para aumento da oferta de leitos de UTI. Eles dão respaldo ao aumento de gastos que a gente sabe que as unidades têm com a definição de protocolos assistenciais específicos para enfrentamento à pandemia, onde se isola determinados setores da unidade hospitalar para atender os pacientes da Covid. Contratação e pagamento de profissionais de saúde. A primeira parcela foi paga em maio, foram 340 milhões de reais, e a segunda parcela no mês de junho, de 1,6 bilhões de reais, totalizando cerca de 2 bilhões de reais. Então, a primeira parcela tem ali os critérios, que foi feita a distribuição, e os critérios para a segunda parcela. Né? É importante lembrar que são entidades sem fins lucrativos que constam dos planos de contingência de estados e municípios do Distrito Federal. E para a segunda parcela, os valores de produção com relação ao SUS foram considerados também com vistas a viabilizar a preparação para enfrentamento à Covid, o que agora já está começando a ocorrer com a evolução da curva epidemiológica nos estados da região sul, particularmente, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e também no Centro-Sul, particularmente Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, onde nós verificamos uma curva ascendente, até em Goiás também, da curva epidemiológica. E aí nós temos os valores que foram descentralizados para cada estado, por vezes a municípios, para que sejam repassados a esses hospitais beneficentes. É importante, estamos dando publicidade desses recursos previstos na portaria 1393 de 2020, que os estados e municípios devem disponibilizar na internet, com ampla transparência, os recursos transferidos para cada entidade beneficiada, com a razão social, e esses recursos estão em estados e nos municípios, informando o CNPJ. Essas entidades beneficiadas devem prestar contas da aplicação desses recursos para esses fundos estaduais ou municipais que foram contemplados com recurso. Dessa forma, será dada ampla transparência à aplicação dos recursos. O que está nos deixando preocupados é que, conforme um levantamento feito no dia de ontem pela Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, de um universo de 361 instituições, apenas 39, ou seja, 12% das entidades filantrópicas foram contempladas e informaram sobre o recebimento desses recursos. Então, os demais 88% desses recursos ainda estão com os estados e municípios, que devem descentralizar para que haja o efetivo emprego desses recursos no enfrentamento à Covid por parte dos hospitais filantrópicos, que constam dos seus planos de contingência. É importante que, com a maior brevidade, a portaria previa 5 dias úteis para fazer isso, que esses hospitais sejam contemplados com esses recursos para que possam ter efetividade no enfrentamento à Covid e a razão de ser da medida provisória seja contemplada, os hospitais possam prestar um maior apoio de saúde à população brasileira. Com relação a recursos descentralizados a estados e municípios, fundo a fundo, já se totalizam 54,7 bilhões como rotina e exclusivos para a Covid, e uma portaria que foi recentemente editada que descentralizou para estados e municípios um total de 13,8 bilhões.
Isso totaliza diretamente para enfrentamento à Covid, 9,9 bilhões, anteriormente descentralizados, mais esses 13,8 bilhões, que estão sendo operacionalizados, os empenhos já foram quase todos concluídos e está sendo efetivada a transferência fundo a fundo com a liquidação dos empenhos. Vamos verificar o balanço de apoio a algumas unidades da federação. Vamos começar pelo estado de Roraima. O estado recebeu, desde o dia 1º de janeiro, 85,9 milhões como rotina. Eu ressalto que rotina são aqueles recursos normalmente descentralizados pelo SUS que servem para financiar a saúde pública, conforme a gestão tripartite. Eles atendem ao piso da atenção básica e ao teto de média e alta complexidade, conforme a produção, ou seja, os atendimentos, as cirurgias, tudo que é feito nos hospitais públicos, nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto atendimento, com relação à saúde pública. Além daqueles 85,9 milhões, foram destinados para a Secretaria Estadual de Saúde 37,3 milhões de reais, exclusivamente para enfrentamento à Covid. Ainda não estamos considerando aqueles 13,8 bilhões que foram para os estados e municípios. Esses recursos para o enfrentamento à Covid, eles se destinam para a preparação, foi assim e continua sendo, a preparação e a manutenção das estruturas de saúde pelos gestores de estados e municípios, para que contratem pessoal, ampliem estruturas, reformem, adequem, adquiram equipamentos, ventiladores, monitores, bombas de infusão, adquiram medicamentos, tudo que for necessário, de acordo com a realidade local, para o enfrentamento à Covid. Isso aí é feito de acordo com a necessidade, de acordo com a realidade e com aquilo que cada estado e município preparava para partir para o enfrentamento à Covid em melhores condições. A capital, Boa Vista, recebeu como rotina 37,4 milhões de reais. E exclusivos para o enfrentamento à Covid, 7,99 milhões de reais. Os municípios do interior receberam 31,7 milhões de reais como rotina e 22,5 milhões de reais exclusivos para enfrentamento à Covid, totalizando 222,9 bilhões de reais, distribuídos ao estado de Roraima. Além disso, além daquilo que foi adquirido pelo estado, das suas estruturas existentes, daquilo que o emprego que ele fez dos seus recursos, ele foi contemplado com 125 ventiladores pulmonares, 630.748 equipamentos de proteção individual, foram habilitados 15 leitos de UTI, correspondentes a um repasse de 2 milhões de reais, foram enviados 100 mil comprimidos de cloroquina, 197.344 testes rápidos e RT-PCR, 231 mil doses de vacinas contra a influenza, 156 profissionais do Mais Médicos foram contratados e disponibilizados para o Estado para atuar na atenção primária dos municípios e foram distribuídos 174.280 comprimidos de oseltamivir, é o Tamiflu, para o tratamento particularmente da influenza. No estado do Maranhão, foram distribuídos como rotina 240,8 milhões de reais e exclusivos para o enfrentamento à Covid, a Secretaria Estadual de Saúde recebeu 114,8 milhões de reais. A capital São Luís recebeu 228,9 milhões de reais como rotina e exclusivos para o enfrentamento à Covid recebeu 57,9 milhões de reais. Os municípios do interior receberam 937,2 milhões de reais como rotina e 139,4 milhões de reais exclusivos para o enfrentamento à Covid, totalizando 1,7 bilhões de reais distribuídos desde o dia 1º de janeiro. Além disso, foram enviados 241 ventiladores pulmonares, 4.967.359 equipamentos de proteção individual, foram habilitados 238 leitos de UTI,
correspondentes a um repasse antecipado de R$ 34 milhões. Foram entregues 278 mil comprimidos de cloroquina, 308.572 testes, sendo rápidos mais RT-PCR, foram entregues 2.463.000 doses de vacina contra a influenza e, pelo programa Mais Médicos, foram contratados e disponibilizados 746 profissionais para atuar na atenção primária. Também foram entregues 52.570 comprimidos de oseltamivir. Próximo, por favor. Espírito Santo. O Estado recebeu como rotina 435,1 milhões de reais e, exclusivamente para enfrentamento à Covid, recebeu 87,7 milhões de reais. A capital, Vitória, recebeu 30,6 milhões de reais como rotina e 3,3 milhões de reais exclusivos para enfrentamento à Covid. E os municípios do interior receberam 369,5 milhões de reais como rotina e 63 milhões de reais exclusivos para enfrentamento à Covid, totalizando 989,4 milhões de reais descentralizados desde o dia 1º de janeiro de 2020. Além disso, recebeu 155 ventiladores pulmonares, 2.767.319 equipamentos de proteção individual, foram habilitados 165 leitos de UTI, correspondentes ao repasse de 24 milhões de reais, e foram entregues 78 mil comprimidos de cloroquina, além de 226.248 testes rápidos e RT-PCR, 1.591.400 doses de vacina contra a influenza. Pelo programa Mais Médicos, foram contratados e disponibilizados 445 profissionais para atuar na atenção primária e foram entregues 186.900 comprimidos de oseltamivir. Mato Grosso do Sul. O Estado recebeu como rotina 137,5 milhões de reais e recebeu, exclusivos para o enfrentamento à Covid, 24 milhões de reais. A capital, Campo Grande, recebeu 283,8 milhões de reais como rotina e 52,4 milhões de reais exclusivos para o enfrentamento à Covid. Os municípios do interior, 311,4 milhões de reais como rotina e 54,4 milhões de reais exclusivos para enfrentamento à Covid, totalizando 863,7 milhões de reais descentralizados, repassados ao Estado do Mato Grosso e seus municípios desde o dia 1º de janeiro de 2020. Eu lembro que nesses montantes nós não estamos considerando ainda aqueles recursos do 13,8 bilhões da última portaria do Ministério da Saúde. Foram distribuídos também 100 ventiladores pulmonares, 2.706.073 equipamentos de proteção individual, foram habilitados 157 leitos de unidade de terapia intensiva, correspondentes ao repasse de 23 milhões de reais, foram entregues 15 mil comprimidos de cloroquina, foram também entregues 191.772 testes, sendo rápidos e RT-PCR, 1.050.430 doses de vacina contra a influenza. Pelo programa Mais Médicos, foram disponibilizados 208 profissionais que estão atuando na atenção primária, nas UBS, nas UPA, e foram distribuídos também 165.740 comprimidos de oseltamivir. O Estado do Paraná, ele recebeu como rotina 807,3 milhões de reais e recebeu, exclusivamente para o enfrentamento à Covid, 212 milhões de reais. A capital, Curitiba, recebeu 516,4 milhões de reais como rotina e 122
1,1 milhões de reais exclusivos para o enfrentamento à Covid. Os municípios do interior receberam 1,3 bilhões de reais como rotina e 205,8 milhões de reais exclusivos para o enfrentamento à Covid, totalizando um repasse de 3,16 bilhões de reais desde o dia 1º de janeiro de 2020. Além disso, foram entregues 301 ventiladores pulmonares, 7.659.631 equipamentos de proteção individual, 473 leitos de UTI foram habilitados, correspondendo a um repasse de 68 milhões de reais. Foram entregues 62 mil comprimidos de cloroquina, 1.129.444 testes rápidos e RT-PCR. Foram entregues também 4.357.600 doses de vacina contra a influenza, 1.550.150 comprimidos de oseltamivir e, pelo programa Mais Médicos, foram disponibilizados 839 profissionais para atuar na atenção primária. Do total de ventiladores, 81 ventiladores foram entregues na última semana. Com relação aos medicamentos para intubação, onde se identificou um desabastecimento no mercado nacional e uma dificuldade para acesso a esses medicamentos pelas unidades de saúde da rede pública, o Ministério atuou em 3 frentes. Uma requisição administrativa, onde se buscou um diálogo com a indústria farmacêutica e se identificou aqueles medicamentos que estavam excedentes, que não estavam comprometidos em aquisições de estados, municípios, da rede privada de saúde, e dessa forma o material foi requisitado e foi distribuído para estados e municípios. Então nós temos aí os medicamentos e a quantidade que foi enviada e as secretarias estaduais de saúde que foram contempladas. Essa destinação dos medicamentos, ela está ocorrendo a partir de uma reunião diária que ocorre às 17 horas, envolvendo as nossas equipes da SQIT, do DAF, da Secretaria de Atenção Especializada, de membros do CONAS e do CONASEMES, e esse grupo de técnicos identifica as demandas, o nível de estoque das unidades hospitalares, para então fazer a distribuição, priorizando aqueles que estão com os estoques zerados. Por isso que, quando a gente verifica, nós vamos encontrar, até o momento, estados da região sul. Eu lembro que nós temos que atuar onde está sendo mais necessário para darmos equidade no atendimento à população. Os estados da região sul, que estão sofrendo agora um acréscimo na evolução da curva epidemiológica, tiveram mais tempo para se preparar e ainda estão com seus estoques em dia. Dessa forma, nós estamos priorizando aqueles que estão com os estoques zerados. E isso é pactuado diariamente com o CONAS e o CONASEMES. Além disso, da requisição administrativa, estamos com um processo de abertura de um pregão. É um sistema de registro de preços, por intermédio do qual será possível a estados e municípios aderirem como coparticipantes. Quais municípios? As capitais. Então, as 27 unidades da federação e as 26 capitais poderão aderir como coparticipantes para fazer a aquisição. Não, volta, por favor, que eu vou falar da última, depois a gente pula para lá. Para fazerem a aquisição pelos preços dessa compra, onde haverá um ganho em escala. O material será entregue no nosso depósito do Ministério da Saúde em Guarulhos e o Ministério vai assumir a logística para levar até os locais dos estados, as capitais, para que, de acordo com o plano de contingência, os levantamentos feitos, a aquisição realizada, ela seja distribuída para os municípios do interior, para as unidades de saúde da capital e do próprio estado. Além disso, também está ocorrendo uma compra internacional via OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Os medicamentos devem estar chegando em breve para também evitar o desabastecimento da rede privada de saúde. Com isso, a gente vai conseguir, com essas 3 frentes, estabilizar essa necessidade desses medicamentos em que houve o desabastecimento. Então, nós temos aí os estados que já aderiram
e as capitais. A nossa intenção é que haja adesão de todas as unidades da federação e de todas as capitais. Ainda faltam alguns estados, ainda faltam algumas capitais. E com essa adesão, eles vão poder contratualizar, fazer a aquisição e se utilizar da estrutura do Ministério. Então, essa adesão ela só será possível até o dia 13. Algumas estão resolvendo algumas medidas burocráticas para fazer adesão, mas é importante que haja adesão de todos para que a gente consiga mitigar esse desabastecimento e até mesmo acabar com o desabastecimento, tendo medicamento para intubação orotraqueal para todas as unidades de saúde do país. Vou passar agora para o secretário Hélio. Saudações a todos. Falaremos brevemente sobre o acompanhamento de evidências científicas. Próximo. Só lembrando que hoje nós já temos 66 informes diários de evidências científicas Covid-19 publicados e disponibilizados, né, com aproximadamente quase 1.000 artigos analisados. Próximo. Nós também temos um acompanhamento dos projetos de pesquisa aprovados pela CONEP, 513 projetos de pesquisa, 131 ensaios clínicos aprovados e 47.268 pessoas que participam desses ensaios clínicos. Isso envolvendo as mais diversas formas de tratamento da doença, prevenção, vacina, a pesquisa em todas as áreas, em todos os temas pertinentes ao enfrentamento à Covid por todo o Brasil. Então, brevemente falando, só mesmo dar esse breve informe do trabalho realizado pelo Ministério da Saúde diariamente no acompanhamento das evidências científicas, que hoje somam, pelos informes diários, quase 1.000 evidências já contabilizadas. Sim, esse acompanhamento inclui vacina, inclui tratamento, profilaxia, tratamento nas diversas fases da doença, nos estágios, pacientes com a doença na forma leve, moderada, grave. Enfim, são todas as evidências que têm sido colecionadas dia após dia, né, e acompanhadas pela equipe técnica deste Ministério. Nós vamos passar agora para as perguntas encaminhadas nesta tarde para esta coletiva, né? Você tem elas aí? Manda. Muito bem. Carolina Moreno, da TV Globo, pergunta: quais os critérios o Ministério usa para definir quantos respiradores, insumos, medicamentos distribuir para cada estado? Depende dos pedidos dos governadores? Ou são feitas análises no CIVEP sobre a mortalidade dos internados por UF para indicar onde pode ou não haver maior necessidade de recursos? E qual é o tempo médio em dias que o Ministério demora atualmente para habilitar um leito de TI para a Covid, após o encaminhamento feito pelo governo estadual? Bom, com relação à necessidade de insumos respiradores, nós já falamos da portaria número 1597, de 19 de junho, onde a gente fala sobre critérios objetivos para a distribuição desse material. Então, conforme eu falei, a gente verifica a incidência, a quantidade de unidades hospitalares, quantidade de profissionais. Então, há um diálogo com estados. A gente verifica, por exemplo, no caso de insumos, o consumo médio, né, a quantidade de profissionais que vai ser contemplado com aqueles equipamentos de proteção individual. Medicamentos, a mesma coisa. É feita uma reunião diária, no caso dos medicamentos para intubação, ou mesmo para outros medicamentos que nós vamos enviar, como oseltamivir, cloroquina e equipamentos e medicamentos para intubação. Ventiladores, é verificada a estrutura existente para que o ventilador realmente seja empregado numa UTI, não fique num depósito. A quantidade de equipes multidisciplinares que vão operar na UTI. Não adianta ter o medicamento, ter o leito de UTI, ter o medicamento e não ter uma equipe para operar o leito. Então, tudo isso é considerado ao se definir esses critérios para distribuição para cada estado. É lógico que também há
uma confirmação por um pedido que vem dos secretários estaduais de saúde, dos secretários municipais, que são os técnicos da área de saúde, e é importante, baseado nessa demanda deles, ocorre um diálogo também para que se chegue a maior efetividade no emprego do que vai ser entregue para aquilo que realmente necessita, inclusive para a contratação de profissionais, como ocorreu para o estado de Roraima, está ocorrendo para o estado de Roraima, ocorreu para o estado do Amazonas, o estado do Amapá, etc. Evidentemente, também são consideradas o monitoramento da curva epidemiológica dos óbitos, por isso que foi citado no caso do CIVEP gripe, e tudo isso aí é considerado também, porque havendo uma incidência maior, será considerado para reforçar aquela estrutura de saúde existente. O tempo médio para habilitar um leito de UTI, nós estamos levando de 48 horas até 5 dias para habilitar. Então, nessa habilitação também é verificada a capacidade do Estado realmente operar o leito, verificada a proporcionalidade entre leitos de UTI e leitos clínicos, as equipes multidisciplinares, a estrutura, tudo isso é considerado para ser feita uma habilitação que vai possibilitar o financiamento do leito, e todos esses critérios eles visam também a fazer uma proteção para o gestor, para que ele não receba um recurso que ele depois não possa aplicar e tenha dificuldade de justificar. Então, tudo isso é feito alinhado com o CONAS e CONASEMES, procurando fazer isso com a máxima transparência, com a máxima agilidade e para que nós tenhamos efetividade no apoio a estados e municípios. A Manuela Albuquerque, do Jota, gostaria de saber se há atualização do Ministério sobre a habilitação de leitos de suporte ventilatório pulmonar. Houve quantas habilitações até o momento? Qual o total de repasse? Esse tipo de leito já foi totalmente regulamentado? Há alguma pendência? Esse tipo de leito ele já foi bastante estudado, ele foi pactuado numa reunião da Comissão Intergestores Tripartite, onde se unem os técnicos e os dirigentes do Ministério da Saúde, do CONAS, do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. E dessa forma foi feita uma pactuação sobre o leito de suporte ventilatório, que é aquele leito onde vai se iniciar a oxigenoterapia antes do paciente ter que evoluir para uma UTI. E dessa forma há evidências que o quadro clínico ele regride e o paciente recebe alta com maior brevidade, sem evoluir para a UTI. Até o momento, as habilitações estão sendo estudadas, houve solicitações, mas até o momento não houve nenhuma habilitação efetivada por portaria. Não houve nenhum repasse por esse motivo. Está regulamentado por meio de uma portaria que foi pactuada na CIT. A única pendência é que realmente estados e municípios demoraram para solicitar. E, evidentemente, também é feito um diálogo com estados e municípios para verificar se eles têm os equipamentos e as equipes técnicas que vão operar esses leitos. Débora, da Rádio Gaúcha, sobre medicamentos em falta no Brasil. Temos alguma atualização naquela lista de estados que receberam medicamentos do governo federal? É possível fazer a atualização dos estados que aderiram ao pregão para a compra internacional dos remédios? Eu acredito que essas duas perguntas já foram respondidas, mas a gente pode colocar os slides, por favor, Amanda? Nós temos o slide dos estados que foram contemplados. Não, volta essa aí primeiro. Esses aí são os estados que foram contemplados com os medicamentos para intubação, onde nós tínhamos um desabastecimento nas unidades de saúde. Então, esses são os medicamentos, as quantidades. Essas quantidades realmente elas não atendem por um período grande, elas estão atendendo emergencialmente aquelas unidades que estavam com estoques zerados. Então, essa é a prioridade. Quem está com estoque, está na situação mais confortável, não está sendo contemplado, porque nós queremos dar o máximo de segurança e efetividade. Por isso que eu falei que, por exemplo, ainda não foram contemplados os estados da região sul. Com relação à ata de registro de preços, o pregão, a intenção de registros, esses são os estados que já aderiram, né, como coparticipantes, e essas são as cidades, as capitais que já aderiram. Então, é importante que haja adesão maciça de todos os estados, que foram 19 até agora, e capitais apenas 7. Que a gente tenha adesão também de todas as capitais, para que não haja desabastecimento desse medicamento tão importante da intubação orotraqueal.
Eu acredito que boa parte da pergunta já tenha sido respondida, mas vou ler aqui a pergunta da Natália Frutti, da RBS TV. O Ministério informou na semana passada 3 ações para a compra de medicamentos necessários para o tratamento de Covid nas UTIs. Uma delas era a requisição administrativa. O secretário Elcio Franco afirmou na terça da semana passada que alguns lotes de remédios dessas compras administrativas, que em tese são mais rápidas que licitações, seriam distribuídas de forma imediata. Isso aconteceu? Se a resposta for não, por quê? Qual a previsão de envio desses medicamentos? Ou a única alternativa será o pregão? Creio que já... Volta, por favor, só para o slide, para a gente enfatizar mais uma vez, aquele slide laranja, esse aí. Então, conforme nós colocamos, a requisição foi a maneira mais rápida, a indústria farmacêutica nos disponibilizou e a partir de segunda-feira, né, Sandra? A partir de segunda-feira nós já estávamos distribuindo. E esses são os estados que foram contemplados. Paralelamente, nós estávamos com as outras 2 tarefas ou frentes de trabalho abertas. Um pregão, um sistema de registro de preços, que vai terminar a fase de adesão, aí vão aparecer os interessados em fornecer e, a partir daí, os estados poderão contratualizar. A gente entende que, realmente, depois da conclusão desse sistema de registro de preços, ainda haverá um tempo para contratualização. Isso deve levar aí cerca de uns 15 dias. Por isso que também está sendo efetivada uma compra internacional via OPAS, que vai funcionar em paralelo com a requisição administrativa, de forma a contemplar esses estados com esses medicamentos. O Matheus Vargas, do Estadão, pergunta: em 15 de junho, a secretária Mayra Pinheiro sugeriu que a mudança de orientação do Ministério da Saúde sobre cloroquina, feito no fim de maio, fez a curva de casos do país e a taxa de ocupação de leitos baixarem. Cerca de um mês mais tarde, há algum indício de que o uso de cloroquina reduziu o número de casos graves no país? Nós teremos a oportunidade de avaliar melhor como a curva de mortalidade tem se comportado e a curva de número de casos também. Eu creio que mais aqui o que cabe seria a questão de mortalidade. Nos informes da Secretaria de Vigilância em Saúde, o que nós temos em relação ao uso de tratamento precoce são vários indícios que têm sido enviados de serviços, gestores, pesquisadores, administradores de hospitais e há indícios. Eles têm falado acerca da redução da ocupação de leitos. Isso tem chegado. É claro que isso ainda não se transformou em publicação científica. O tempo para uma publicação científica, para se fazer um protocolo, para o protocolo ser aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa, é um tempo um pouco maior, né? Ele precisa ser remetido, mesmo que seja só uma descrição de série de casos, mas relatórios administrativos de serviços hospitalares, planos de saúde, têm chegado, aliás, desde março. Vários indícios têm surgido, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, por vários grupos de médicos, pesquisadores, equipes multiprofissionais, França, Líbano, Índia, Brasil, enfim, e muitos deles, inclusive, citados nas notas informativas. Então, há sim indício, de que há uma redução possível de casos graves, casos internados. Sim, há esse indício. Agora, quando nós falamos de indício, não podemos estabelecer de forma inequívoca a relação causa-efeito, né? Sempre há dúvidas a respeito de todos os elementos que contribuíram para uma possível queda no número de casos graves, de mortalidade, e isso tudo tem que ser estudado. Novamente, lembrando, a produção de evidências científicas, ela demora às vezes meses, às vezes anos, não é algo que se produz da noite para o dia com qualidade. Há vários níveis de evidências científicas, como eu já falei, nós já acompanhamos praticamente quase 1000 evidências acompanhadas e analisadas nos informes diários, e nós estamos enfrentando uma pandemia, uma situação emergencial que realmente requer de todos os nossos profissionais de saúde muito empenho, muita inteligência, muita coragem para trabalhar como preza a boa medicina baseada em evidências, com as melhores evidências disponíveis no momento,
com a experiência profissional, a sabedoria profissional de cada um desses que se encontram no fronte, né, enfrentando aí essa pandemia, e também contar com os valores do paciente, os valores profissionais, aquilo que cada profissão preza, defende, acima de tudo, a vida de cada cidadão brasileiro. Então, sim, há indícios, eles estão divulgados em vários lugares da internet, mas ainda não podemos afirmar de forma inequívoca que o uso específico da cloroquina por meio desses indícios reduziu o número de casos graves no país. Porém, há vários trabalhos que falam sobre o uso não só da cloroquina, mas eles até citam antimaláricos, hidroxicloroquina, várias outras medicações que sugerem, sim, um efeito muito benéfico do uso precoce dessas medicações e na evolução do quadro clínico do paciente. Então, esses estudos estão todos disponíveis publicamente na internet. Muitas revistas científicas abriram o acesso de todos os seus artigos referentes à Covid para que todo mundo tenha acesso à informação, e também temos os nossos informes diários de evidência. Tudo disponível, tudo aberto ao público para consulta daqueles que desejarem saber mais e se aprofundar nesses temas. A Juliana Contaifer, do Metrópolis, o Ministério pretende fazer alguma publicação para informar a sociedade sobre o perigo do uso descontrolado de medicamentos preventivos contra a Covid-19 que não têm respaldo científico? Bom, em primeiro lugar, o Ministério da Saúde recomenda que qualquer medicamento deve ser administrado mediante prescrição médica. O médico é o especialista que tem a competência técnica para orientar o paciente o uso de qualquer medicamento. E com relação a medicamento preventivo, não há nenhuma nota do Ministério nesse sentido e, por enquanto, não há nenhuma orientação, nem foi emitida nenhuma orientação nesse sentido, embora haja evidências, tanto dentro do Brasil, de casos, como em outros países, de que há efetividade do uso preventivo, mas recomendamos, mais uma vez, que o uso de qualquer medicamento deve ocorrer mediante prescrição médica. Por isso, recomendamos também, ao surgir qualquer sintoma relativo à Covid, que a população, que o cidadão procure um médico para ele buscar uma orientação, se ele deve fazer já o uso de algum medicamento, se ele vai solicitar algum exame complementar, seja por imagem, seja um exame de sangue ou até uma testagem. E, a partir daí, ele vai prosseguir com seu tratamento. O médico, a partir de uma anamnese, de um exame clínico, ele já pode diagnosticar a Covid e prescrever um tratamento médico, um tratamento medicamentoso para poder buscar a cura desse paciente. Marcela Fernandes, do HuffPost Brasil. O presidente Jair Bolsonaro disse estar fazendo uso da hidroxicloroquina e fez eletrocardiograma 2 vezes ao dia para monitorar a frequência cardíaca. Quantos pacientes do SUS com Covid-19 que usaram o medicamento foram monitorados de forma semelhante e quantos tiveram de suspender o uso devido ao risco cardíaco? Novamente, lembrando a todos que cabe ao médico que realizou a prescrição decidir pelo melhor esquema de acompanhamento laboratorial ou por meio de outros exames complementares do seu paciente. Não há, nesse momento, um dado publicado acerca desse acompanhamento de pacientes, seja no SUS ou seja de uma forma muito ampla no sistema privado. Há várias casuísticas publicadas no mundo inteiro, séries de casos contendo milhares de pacientes. Essas evidências também foram analisadas pelo Ministério da Saúde e essas evidências mostram que no tratamento precoce, com a dose correta, preconizada, segura, com uso há mais de 6 décadas, praticamente, em várias dessas casuísticas, inexiste ou é relativamente muito pouco o risco de ter uma arritmia grave, algo que leve a algum problema do paciente. Novamente, não estamos falando do paciente grave, cujo coração também sofre pela doença, não somente por este ou aquele medicamento, mas não estamos falando de pacientes graves em estado muito avançado da doença, já com miocardiopatia,
né, e que usam doses, como foram feitas em alguns protocolos, doses de até 400% acima do normal do que se usaria no tratamento precoce, como aquele informado na nota informativa. Então, sim, cabe ao médico esse acompanhamento. E creio que nós teremos muitas informações aí publicadas de coortes, né, de séries de casos, envolvendo como esses pacientes responderam à administração do tratamento precoce. Em vários lugares do mundo, esses trabalhos já existem e têm sido publicados desde março. O Rafael Bittencourt, do Valor Econômico, pergunta: o presidente Bolsonaro é submetido 2 vezes ao dia a exames de eletrocardiograma para monitorar a frequência cardíaca. Esse cuidado é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia para pacientes com Covid-19 tratados com hidroxicloroquina. O Ministério da Saúde reconhece essa necessidade de abordar tal procedimento. O SUS está preparado para dar esse suporte aos pacientes nessa condição? Novamente falando, cabe ao médico prescrever a medicação e decidir pela melhor forma de acompanhamento laboratorial ou por meio de exames complementares. Em relação ao suporte aos pacientes nessa condição ou em outras, os municípios e estados organizam suas redes assistenciais, os seus fluxos de encaminhamento, referência contra referência, e nisso cada médico, em conjunto com o seu paciente, deve decidir, deve escolher, optar e fazer o devido referenciamento para que haja o melhor acompanhamento clínico possível, pesando riscos e benefícios para cada situação em específico. Lembrando que não só a rede pública, como a rede privada credenciada que presta serviço à rede pública, que ela amplia a capacidade da rede pública de prestar atenção de saúde à população. A Maria Eduarda Cardim, do Correio Brasiliense, questiona: uma pesquisa feita pela Associação Paulista de Medicina mostra que quase metade dos profissionais de saúde, 48,9%, relatam que sofrem pressão de pacientes familiares pela indicação de tratamentos sem comprovação científica. Como o Ministério avalia esse dado? Acreditam que a inclusão da cloroquina no protocolo de tratamento de pacientes com Covid-19, mesmo sem ter estudos que comprovem a eficácia, influencia na pressão feita por pacientes? Lembramos, novamente, quando se fala dessa questão, quase metade dos profissionais de saúde relatam que sofrem pressão. O paciente tem a sua autonomia, ele deve ser respeitado, isso é um princípio bioético, e o profissional também tem a prerrogativa e sua autonomia em prescrever o tratamento que sua consciência o move a fazer, baseado nas melhores evidências científicas, nos valores compartilhados entre médicos e pacientes e também na sua experiência profissional. Novamente repetindo, esses são os 3 pilares da verdadeira medicina baseada em evidências, a boa medicina baseada em evidências. Então, nós não recebemos essa informação, o Ministério fica de portas abertas para receber esses dados, quaisquer outros dados, seja da Associação Paulista de Medicina ou qualquer outra associação que se dedica à busca do bem do paciente e tem buscado evidências em relação a todo esse cenário que enfrentamos. Então, estamos de portas abertas. E sobre acreditar que a inclusão da cloroquina no protocolo não é um protocolo, é uma nota informativa. O protocolo, na linguagem do Sistema Único de Saúde, é um documento muito específico que passa por uma série de procedimentos e não é do que estamos tratando aqui, afinal de contas. É uma nota informativa que visa trazer mais segurança, evitar automedicação, doses descontroladas, enfim, e respeita a prerrogativa do médico e a autonomia do paciente. Quanto a mesmo sem ter estudos que comprovam a eficácia. As notas informativas têm bibliografia, têm estudos, há uma série de estudos, como eu já falei, temos 66 informativos diários de evidências relacionadas à Covid, muitas dessas evidências para tratamento precoce. Então, falar que não tem estudos que comprovam a eficácia
não seria a melhor forma de se expressar. Há estudos, há evidências, muitos em andamento, muitos já publicados, seja na forma já revisada por pares, seja na forma de pré-print, que a gente chama, né? Antes da publicação na revista, ele fica disponível para receber críticas, no momento em que ele se encontra aí no processo de avaliação por pares, e há estudos de diversas formas, diversas qualidades de evidência, e eles têm se acumulado ao longo dos últimos meses. Só lembrando que, quanto à pressão feita por paciente, o profissional tem autonomia. Então, ele não vai prescrever simplesmente porque o paciente fez a pressão, da mesma forma que o paciente não deve aceitar se ele assim não consentir. Então, se o médico quer prescrever, o paciente tem que consentir para receber esse tratamento medicamentoso. Ele também não é obrigado a consentir. O Jailson Torres, da TV Cairós Marabá, visto que o número de infectados de Covid-19 é grande, contudo, algumas pessoas que já contraíram o vírus e os sintomas passaram são consideradas recuperadas, só que algumas estão deixando de lado as medidas de segurança. O Ministério da Saúde está planejando algum material de alerta sobre o assunto, visto que, segundo pesquisas, a imunidade após a infecção dura apenas alguns meses? Eu começo, você termina. Bom, com relação às medidas de prevenção, que elas visam, inclusive, a retomada segura das atividades e ao convívio social seguro, o Ministério da Saúde ele já publicou a Portaria 1565, onde passa uma série de recomendações com relação a essas medidas de prevenção, de segurança, com relação ao uso de máscaras, com relação à higienização das mãos, com relação à desinfecção de ambientes, de estação de trabalho, de computador, de celular, com relação ao não compartilhamento de objetos de uso pessoal, de copos, de pentes, etc. Então, tudo isso com vistas a uma convivência social segura. E essa já foi uma recomendação do Ministério, continua sendo, já foi publicizada, foi publicada em Diário Oficial da União, e esse é o alerta que o Ministério faz. Essas medidas que vão proporcionar uma segurança, seja numa medida mais restritiva ou menos restritiva de distanciamento social estabelecida pelos gestores locais. Então, essa é a nossa recomendação. Há evidências, ainda não há evidências do tempo em que a pessoa que foi contaminada estará imune. Tudo nessa nossa pandemia ainda é novidade. Se está pesquisando, mas não se sabe por quanto tempo a pessoa que foi infectada estará imune, se por um mês, por um ano, pelo resto da vida. Tudo isso ainda é uma incógnita, tudo isso ainda está sendo estudado, pesquisado. Isso é um aspecto. Outro, que também não há evidências, mas existe a possibilidade de que uma pessoa que já contraiu e que, em tese, não vai mais contrair o vírus, continua atuando como vetor se ela tiver contato com outra pessoa que está com o vírus ativo. Então, dessa forma, ela também pode estar disseminando o vírus. Por isso, deve adotar também as medidas de prevenção. Essa é a recomendação do Ministério. Não é porque eu tive Covid que eu não tenho que usar máscara. E não é porque eu não tive que apenas quem não teve tem que usar. A recomendação é que todos usem máscara, a recomendação é que todos adotem as medidas de higienização e todas aquelas outras medidas que foram propostas nas orientações para a retomada das atividades, retomada segura das atividades e para promover o convívio social seguro. E é aquilo que muitos estados e municípios estão adotando no momento em que estão abrindo comércio, abrindo shoppings, abrindo feiras, mantendo uma distância de segurança entre as pessoas, colocando barreiras de acrílico, barreiras transparentes, quando os momentos em que não se pode fazer isso, como, por exemplo, um caixa de supermercado, usando postos de triagem para aferir temperatura, para evitar que uma pessoa que esteja adoecida ela infecte aquelas com as quais ela trabalha. Isso é uma medida de prevenção que vai evitar uma contaminação maciça. E ela deve ser orientada a procurar um médico para buscar o seu tratamento, mesmo que não seja Covid, pode ser influenza, pode ser um outro problema, porque se ela está com febre, ela deve procurar o médico. Então, essas são as recomendações do Ministério.
Eu vou aproveitar que ainda temos mais um tempinho da coletiva para responder algumas perguntas que vieram enquanto a gente fazia o coletivo, nosso grupo de jornalistas. A Patrícia Maia, da TV Brasil, ela pega a fala inicial do senhor secretário Elcio sobre a mudança, né, da estratégia do Ministério da Saúde. Então, ela pergunta o seguinte: segundo o secretário executivo, houve uma mudança radical de estratégia do Ministério da Saúde sobre a ida do paciente às unidades de saúde. Antes, a recomendação era procurar apenas nos casos com sintomas agravados. Agora, o paciente deve procurar unidades com os primeiros sinais de sintomas de Covid-19, certo? As unidades estão preparadas para essa nova recomendação e para fazer essa triagem? As unidades estão preparadas, foram criados os centros de triagem, os centros comunitários. Nós estamos pela atenção primária, nós estamos financiando também o estabelecimento desses centros, nós estamos reforçando toda a estrutura da atenção primária com médicos contratados pelo programa Mais Médicos. Então, tudo isso foi feito visando a oportunizar à população o atendimento precoce. As evidências no Brasil e no mundo mostraram que quando se busca o atendimento numa fase inicial da doença e se começa o tratamento, a gente consegue evitar o agravamento. As evidências apresentam resultados consistentes nesse sentido. Por isso, mudou a estratégia do Ministério, porque antigamente se dizia que o paciente, ao sentir sintomas leves, que permanecesse em casa. Só que a velocidade de agravamento, ela pode ser muito rápida e o paciente já vai chegar no hospital para ir direto para a UTI ser entubado. Então, as evidências mostraram que, iniciando esse tratamento, quando os sintomas ainda estão leves, quando começa a aparecer os sintomas no paciente, ele buscar esse atendimento na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto atendimento, ou até mesmo nos hospitais, quando essas estiverem fechadas, para que ele possa ter esse atendimento e tenha o direito ao seu tratamento, evitando a sobrecarga das estruturas hospitalares das unidades de terapia intensiva. É importante lembrar a todos também que as outras doenças estão acontecendo, então não é só Covid-19. As pessoas às vezes ficam com receio de buscar atendimento profissional especializado, médicos, enfim, e elas padecem de doenças que muitas vezes podem até mesmo simular a Covid, mas pode ser uma pneumonia, pode ser um quadro de influenza, enfim, pode ser uma outra doença, ou às vezes até uma doença cardiológica, e por aí vai. Então, essa orientação é com o objetivo realmente de fazer o diagnóstico o mais precoce possível dos agravos à saúde e assim aumentar a chance do paciente, né, obter um bom resultado. Então, e novamente também falando, todas essas orientações são revisadas dia após dia e, eventualmente, conforme as evidências se acumulam, conforme, né, o sucesso ou a falha de algumas medidas são reportadas por municípios, estados, gestores, pesquisadores, tudo isso tem sido alvo de constante revisão. Falou-se, por exemplo, na pergunta anterior, né, mas a imunogenicidade pode durar somente alguns meses. A pandemia dura até hoje alguns meses, né? Não é uma pandemia que permitiu a nós termos uma experiência de muitos anos a respeito dela. Ela começou, de fato, há alguns meses. Então, tudo é muito incerto quando olhamos para o futuro, mas o fato é que algumas informações de qualidade nós vamos acumulando e, com isso, nós conseguimos ajustar nossas medidas, ajustar orientações e, assim, auxiliar melhor os gestores, os profissionais que se encontram na ponta, né, ajudando o cidadão brasileiro. O Jonas Valente, da Agência Brasil, vai nos questionar aqui sobre novas habilitações, hospitais de campanha e locação de leitos, né? A pergunta que ele faz é a seguinte: com os estados apontando alta taxa de ocupação de leitos, quais serão as medidas para além de habilitação? Haverá novos hospitais de campanha? Será retomada a ideia de locação de leitos? Bom, a recomendação, inclusive, nós temos uma portaria que regula a preparação, a instalação de hospitais de campanha. Esses hospitais de campanha, eles são efetivados pelos estados e municípios.
em reforço à estrutura hospitalar existente. E deve ser considerada, evidentemente, a taxa de ocupação de leitos clínicos, a taxa de ocupação de leitos de UTI e a evolução da curva epidemiológica. Baseado nesses aspectos, será identificada a necessidade ou não de se construir hospitais de campanha para poder ampliar a capacidade da rede de atenção à saúde. Mas isso só deve ocorrer depois de também contratualizados ou até mesmo requisitados da rede privada de saúde os leitos disponíveis para fazer isso. Não tem cabimento se construir um hospital de campanha no momento em que eu tenho leitos ociosos na rede privada de saúde. Tudo isso deve ser avaliado antes de se optar pelo hospital de campanha e há uma portaria do Ministério que regula a construção de hospitais de campanha, justamente verificando esses critérios e, dessa forma, haverá um repasse de recursos para estados e municípios. Essa é a recomendação do Ministério, principalmente para os estados agora onde a curva está subindo. Novamente, a pergunta sobre a mudança de orientação do Ministério. A Juliana Contaifer, do Metrópolis: o SUS está preparado para essa demanda que vem com a nova recomendação de que todas as pessoas que procurarem, enfim, vai estar preparada para que todas as pessoas procurem o sistema de saúde? Bom, isso já foi respondido. O SUS está preparado. Esse reforço que foi na atenção primária do programa Mais Médicos foi com esse intuito e nós temos a convicção que o tratamento precoce vai evitar a sobrecarga das estruturas dos hospitais, tanto os hospitais privados como os hospitais do SUS, os hospitais públicos, e dessa forma nós vamos conseguir prestar o melhor atendimento à população, proporcionando salvar mais vidas e melhor saúde para a população. O Audrey Fulaneto, do Globo, nos pergunta aqui sobre financiamento. Especialistas afirmam que o SUS chegou enfraquecido à pandemia, com recursos em queda desde 2016, e que a falta de comando federal durante a crise, descentralização de diretrizes, mesmo com a gestão tripartite, agravou as dificuldades do sistema público de saúde. O senhor concorda? Como avalia a atuação do SUS na pandemia? Que chegou enfraquecida a pandemia com recursos em queda desde 2016 e que a falta de comando federal durante a crise, centralização de diretrizes, mesmo com a gestão tripartite, agravou a dificuldade. Ele está dizendo que existe uma falta de orientação do Ministério da Saúde, por assim dizer. Não existe falta de orientação, nós citamos várias delas aqui, inclusive as pesquisas, a parte das evidências científicas, a busca por uma vacina e o financiamento de todas as atividades. A gente tem que lembrar que nós não podemos tratar o Brasil, que é um país continente, de uma maneira linear. Nós temos um Brasil continente, nós temos alguns estados que, inclusive, tem parte deles no hemisfério norte, em particular o Amapá e Roraima, e nós temos estados na região sul que estão tendo um inverno mais rigoroso. Isso aí, e a variação da curva epidemiológica nos estados do norte e nordeste, no centro-oeste, no centro-sul e agora no sul, isso nos permite verificar que, assim como ocorreu em outros países, o vírus não se porta da mesma maneira no país. Então, as mesmas medidas não se aplicam para o país como um todo. E cada caso deve ser estudado de forma loco-regional, de acordo com a cultura local, com a economia, com a dinâmica social local, para se adequar às necessidades e à realidade de cada lugar, até a capacidade da rede de atenção em saúde poder responder a essas necessidades. Por isso, o Ministério tem feito as orientações, tem criado oportunidades de financiamento, como eu falei, dos centros comunitários, centros de triagem, que é tudo na atenção primária, reforçado as UBS, tem disponibilizado equipamentos para os hospitais, e eu lembro que caberia, em tese, pela gestão tripartite, pela Lei 8080, ao Ministério apenas passar as orientações e financiar, e cuidar de alguns insumos estratégicos, como é o caso da vacina contra a influenza.
caberia aos gestores de estados e municípios adquirir ventiladores, estruturar suas UTI, contratar profissionais, ampliar as estruturas de saúde, adquirir medicamentos, inclusive para intubação orotraqueal, para poder atender a sua população de acordo com os recursos disponibilizados para financiamento do SUS. Os repasses ocorrem de acordo com o piso da atenção básica, que se baseia, inclusive, em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dados populacionais. Eles também são relacionados à atenção de média e alta complexidade, que tem um teto de repasse de recursos, que é baseado na capacidade de produção de acordo com a estruturação de estados e municípios. Então, eu acho que a pergunta não procede. Eu vou para a última pergunta, porque já extrapolamos nosso horário. A Natália Frutti, da RBS TV, volta à questão da efetividade da cloroquina, né? Os resultados da cloroquina, desculpa. Uma pergunta direta para o secretário. Secretário, os números do Ministério mostram que o número de casos, internações e mortes cresceu em todas as regiões do país. Diante disso, está dando certo ou não o uso da cloroquina de forma precoce? O número de casos não cresceu. Lógico que nós estamos numa curva. Se eu tinha 1.000 casos há um mês, agora eu tenho 100 casos, o número absoluto continua crescendo, mas a velocidade de crescimento ela está diminuindo, particularmente nas regiões norte e nordeste. E há evidências também de que em algumas cidades e alguns estados aplicou-se o tratamento medicamentoso precoce, que foi justamente o que contribuiu para o decréscimo dessa curva, né, dessa evolução da curva pandêmica nesses estados. Então, como era de se esperar, a pandemia ela está vindo do norte para o sul, isso nós já falamos há mais de um mês. Ela saiu das capitais, também foi para o interior, por motivos óbvios, por se tratarem de portas de entrada do país, com aeroportos e portos. Rio de Janeiro e São Paulo tiveram incidência muito grande em regiões metropolitanas, e nós tínhamos a percepção que depois iria se deslocar para Minas Gerais, para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, para Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. E isso é o que está realmente ocorrendo, né? O ministro já havia falado isso numa conferência com uma participação lá no Congresso, no Senado. Ele havia falado isso presencialmente sobre essa variação e é o que está ocorrendo. Mas nós continuamos recomendando o tratamento medicamentoso precoce devido às evidências que existem, respeitando a autonomia do médico em prescrever e a aceitação do paciente em ser medicado por aquele medicamento. Só lembrando que no boletim epidemiológico de ontem, o senhor estava falando de casos de óbitos, né, que ficou relativamente estável em 1%, né? O de casos totais, o número de casos ele aumenta 7%, mas o óbitos apresenta, o secretário Arnaldo apresentou uma certa estabilidade, né? Inclusive na quantidade de curados, que não foi... nós temos a percepção que também, devido a esse tratamento precoce, nós estamos chegando ao recorde de curados, né? Mais de 1 milhão de pessoas curadas, sendo recordista mundial no número de recuperados. Então, quando a gente pega números absolutos, podemos comparar até com os Estados Unidos. Eles têm uma população que é cerca de 50% maior que a nossa, mas eles não têm a mesma quantidade de curados que o Brasil tem. Muito bem. Respondemos todas as perguntas que foram encaminhadas. Agradeço a participação dos secretários e vamos encerrar essa coletiva. O Ministério da Saúde também agradece e deixa aqui a sua homenagem a todos os profissionais de saúde e aqueles outros profissionais que, mesmo não sendo de saúde, trabalham nos hospitais, nas frentes, nas UBS, trabalham para os indígenas aldeados e estão emprestando todo o seu conhecimento, toda a sua dedicação, todo o seu esforço para prestar o atendimento à população, salvar vidas, mesmo se expondo ao risco. Então, nosso reconhecimento, a nossa homenagem a todos esses profissionais. Boa noite.